Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui, a igreja tão linda, a igreja amável. Eu sou ali da Assembleia de Deus em Pilares, ADEP, pastor Jailson Rodrigues, trago o abraço do meu pastor. Nesta oportunidade, eu gostaria de agradecer a Deus, pastor dessa igreja, pastor Carlos Pedro, pastor Alexandre, que nos fez o convite, muito obrigado. Eu tenho um Aievade no meu coração, porque foi a igreja que eu me batizei. Ainda foi em 2013, quando o ADEP ainda era Congregação Shekinah. O batismo era aqui na sede e eu me batizei aqui. Estou acompanhado da minha esposa, ainda não, né? É um já e ainda não. Então a gente se casou quinta-feira para honra e glória do Senhor. Não estamos ainda de lua de mel, só a partir do dia 8, próximo sábado. Aí a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19. O Senhor nos confiou uma palavra. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O tema dessa mensagem é conectados com Deus. Conectados com Deus. Vai dizer assim: portanto, irmãos, vou ler na versão que está ali. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Tome seu assento, me preste um pouquinho da sua atenção. O tema dessa mensagem é conectados com Deus. Meus irmãos, quem é que lembra um tempo onde as televisões tinham aquelas antenas que ficavam ali presa na telha, no muro? Alguém lembra desse tempo aqui? Isso, que alguém tinha que subir, talvez até você que está me escutando já subiu no telhado para tentar fazer com que a imagem que estava sendo transmitida dentro da televisão fosse nítida. Então, eu sou novo, tenho 26 anos, mas eu lembro que a gente já passou por isso. E parece que a maior dificuldade era em dia de jogo. Quando tinha jogo, meu irmão, a televisão era aquele chiado, aquele ruído, aquele chuvisco. E aí alguém tinha que subir no telhado. Geralmente era o meu avô, ele ia para o telhado, alguém ficava embaixo e mais para a direita, mais para a esquerda, levanta um pouco, e aí a gente ficava olhando para a imagem para ver se a imagem iria sair nítida. E aí quando a imagem saía nítida, a gente falava, pode descer, aí descia, quando descia batia um vento e aí o chiado, tudo de novo. Por que tinha que fazer isso? Porque a antena da casa, ela tinha que estar na mesma sintonia, elas tinham que estar na mesma frequência do satélite, da torre de transmissão. Se a antena que estava na casa não estivesse na mesma frequência, na mesma sintonia da torre de transmissão, a imagem saía com ruído, a imagem não iria sair clara, a imagem não ia sair exata. Por quê? Porque a antena tinha que estar na mesma frequência da torre de transmissão. E é assim com a nossa vida espiritual. Se nosso coração e se a nossa mente não estiver na mesma frequência do céu, a imagem sai distorcida, a imagem sai corroída. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite, para quê? Para regular a antena do coração, a antena da mente, na mesma sintonia e na mesma frequência do céu. Para quê? Para o som que sai da nossa boca seja o som do céu, para que a imagem que sai da nossa vida seja a imagem de Cristo, para que a gente possa transmitir o que? Cristo com cor, com verdade, com realidade. Então Deus nos trouxe
frequência aqui para quê? Para regular a antena do coração e a antena da mente. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não está na mesma frequência do céu, a imagem que sai não é a imagem de Deus, é a imagem de nós. O som que sai não é o som do céu, é o nosso som. Mas Deus quer uma igreja conectada com os céus. Para quê? Para transmitir uma imagem verdadeira de Cristo. A gente vai ver, irmãos, que na história humana, Deus, quando Ele cria o homem para a sua glória. E Deus coloca no ser humano um atributo chamado relacionalidade. O pastor falou dos ninjas, né? Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, com o próximo e com a criação. Relacionalidade. A relação de Adão e Eva com Deus antes do pecado era perfeita. Era uma conexão, era uma relação sem interrupções, sem interferências, sem obstáculos. Só que quando o homem peca, irmãos, essa relação ela é quebrada. Essa relação ela para de ser perfeita. A relação que era direta passa a ser agora uma relação mediada. Chega a ser uma relação agora não mais direta, mas uma relação através de sacrifícios, através de sacerdotes. Mas você vai ver que Deus ele não desistiu do propósito de se relacionar com o homem. Deus, mesmo após a queda do homem, Deus vai falar com Noé, Deus vai falar com Abraão, Deus vai falar com Moisés, Deus vai falar com os profetas, só que sempre de forma intermediada por algo. A gente leu em Hebreus que podemos hoje entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. O lugar santíssimo era um compartimento que ficava dentro do tabernáculo, posteriormente dentro do templo, na qual só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, levando sangue de sacrifícios. Ou seja, parece que a relação com Deus, né, na presença de Deus, parece que está restrita, parece que está limitada. A conexão que poderia ser para todos, parece que naquele Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifestava, passa a ser limitada, passa a ser restrita. Mas aí vem a redenção, aleluia. Jesus desce dos céus, nasce, cresce, cumpre o seu propósito, morre na cruz do Calvário. Para quê? Para que a justiça que tinha que ser aplicada em nós, fosse aplicada nele. Jesus se torna o sacrifício perfeito, o homem perfeito, o Deus perfeito. E a partir do sacrifício de Jesus, o homem pode novamente se conectar com Deus. Todo aquele que recebe Jesus como seu único, suficiente Salvador, pode se conectar com Deus. A palavra vai dizer que quando Cristo morre na cruz, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, representando que a barreira que havia entre o homem e Deus não existe mais. Agora você pode acessar, agora você pode chegar com confiança, agora você pode se relacionar com Deus. Talvez se a ilustração da antena não ficou muito clara para os jovens, aqui vai. É como se a partir da cruz, a partir da ressurreição, o Wi-Fi do céu tivesse sido liberado novamente, e todos aqueles que receberem Cristo como seu único e suficiente Salvador pode, o que, Paulo? Entrar com confiança, com ousadia no lugar santíssimo. Não existe mais uma restrição, existe uma senha. Qual senha? Jesus Cristo. Mas não é só agora para o sumo sacerdote, não depende mais de naturalidade, nacionalidade, vida financeira, conta bancária. Quem entregar a vida para Jesus pode se conectar com Deus. Aqui nós estamos nos conectando com Deus, mas quem está lá na Barra, se tiver Jesus, também está se conectando com Deus. A conectividade com os céus não se limita mais. Se você tem dor, se você tem doença, cor de pele, não interessa isso. Só interessa o quê? Recebe Cristo como único e suficiente Salvador. Oh, eu sinto a glória de Deus, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus nos trouxe para dizer: eu estou acessível, eu estou acessível.
E sabendo disso, sabendo que se recebermos Cristo como o único suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, nós podemos nos conectar com Deus, nós precisamos nos perguntar como está o nível da nossa conectividade. Como está o nível da nossa conexão? É uma retrospectiva, novembro, já está chegando, final do ano, já chegou praticamente final do ano. Talvez seja o penúltimo culto jovem, de domingo, não sei. E precisamos nos perguntar, mediante a oportunidade que nós temos de nos conectar com Deus, qual tem sido o nível da nossa conectividade? Qual tem sido o nível da nossa conexão com Deus? Como está a antena do nosso coração e da nossa mente? Será que está sintonizada com a frequência do céu? Será que está na mesma sintonia de Deus? Qual tem sido a imagem que nós temos transmitido? Qual tem sido a intensidade do sinal que eu tenho recebido? Precisamos nos perguntar. E para isso, irmão, dentro desse tema, conectados com Deus, eu gostaria de trazer três tópicos. O primeiro tópico, a importância de estar conectado. O segundo, como estar conectado, como manter a conexão. E o terceiro, o que nos impede de nos manter conectados com Deus. Então, primeiro tópico, a importância de estarmos conectados. Repita comigo, a importância de estarmos conectados. Irmãos, a gente vai ver, eu nessa fase de casamento, antes eu procurava tênis para eu comprar, hoje eu procuro máquina de lavar. A gente vai vendo que a gente cresceu quando a nossa pesquisa no Google é diferente. Hoje eu pesquiso geladeira, máquina de lavar, televisão. Antes era só roupa, relógio, que esse tempo volte casado. Mas a gente vai ver que hoje as televisões, elas estão evoluindo, irmãos. É HD, é Full HD, é 4K, é QLED, é Mini LED, é OLED. Meu Deus! Eu fui numa loja nessa semana, o rapaz dizendo que a televisão, meu irmão, só faltava voar, só faltava dizer o meu nome, me convencendo de comprar. Só que a televisão, ela pode ter todos os recursos, só que se ela não estiver conectada na energia, não presta para nada. Não presta para nada. Ela pode fazer tudo que o cara falou, não, mas você consegue se conectar e tem Play Store e você consegue baixar os aplicativos, mas se ela não tiver conectada à fonte, não interessa, ela só vai ser uma tela apagada. Por quê? Porque para transmitir a imagem tem que estar conectado. E assim é na nossa vida espiritual. Oh, glória a Deus, porque a gente pode ter recurso, a gente pode ter faculdade, a gente pode ter carro, a gente pode ter tudo, mas a gente só tem vida se a gente estiver conectado com Deus. A gente só tem eita, glória a Deus, a gente só tem vida de verdade se a gente estiver conectado com Deus. A gente pode ter o melhor recurso, a gente pode ter a melhor casa, a gente pode ter o melhor carro, a gente pode ter a melhor profissão, mas se não estivermos conectados a Cristo, não temos vida, não vamos passar de uma tela apagada. Então, a primeira importância de estarmos conectados, só teremos vida quando estivermos conectados a Cristo. Importância, ter vida. Então você vai ver que estar conectado não é algo opcional, é algo vital. Só tem vida quem está conectado a Deus. Pode ter network, pode ter contato, pode ter padrinho, só tem vida se tiver conectado a Deus. 1 João vai dizer, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quer ter vida, tem o Filho. Quer ter vida, tem o Filho. Se não tiver o Filho, não tem vida. Pode ter tudo, todos os recursos, só tem vida se tiver o Filho. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só teremos vida se estivermos conectados a Cristo. Ter vida. Segunda importância de estarmos conectados. Quem tem vida, reflete a vida que tem. Porque assim como a TV foi feita para transmitir uma imagem, nós fomos criados para refletir a imagem do nosso Criador.
Segunda, a importância de estarmos conectados. Primeiro, ter vida. Segundo, o irmão vai trazer, eu lembro que eu trouxe até lá em cima, mas obrigado. Não, eu vou utilizar. Segundo, refletir a vida que nós temos. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. O problema é que a gente vive em um meio que a gente quer aparecer demais. A gente quer falar demais. Tudo a gente quer dar a nossa opinião, a nossa vontade. Mas não, irmãos, Deus não nos chamou para aparecer. Deus nos chamou para ser testemunhas. Testemunhas de Cristo Jesus. As pessoas não precisam te ver. As pessoas não precisam ver o Paulo. As pessoas precisam ver Cristo no Paulo. Então, quando eu passo por Jesus, eu digo o que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus não chamou a igreja para aparecer. Deus chamou a igreja para transmitir a imagem de Cristo. Então, irmão, é menos de mim e mais dele. A gente precisa parar, irmãos, parar de querer aparecer, parar de querer dar a nossa opinião. Para tudo não, nós temos que refletir Cristo, irmãos. Sabe por quê? Porque o ímpio não lê a Bíblia, mas ele nos lê. O ímpio não para ler a Bíblia, mas ele nos lê, irmãos. E se depender da leitura que ele faz de nós, qual é a imagem de Cristo que ele tem? Quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, a gente fala que é cristão, as pessoas se assustam ou confirmam? Qual é a reação das pessoas que nos cercam quando elas descobrem, se a gente não fala, que somos cristãos? Será que as pessoas vão falar: você crente? Porque dependendo da reação das pessoas, vai responder a imagem que nós temos transmitido. Porque se as pessoas se assustam quando nós falamos que somos cristãos, é porque a gente está transmitindo uma imagem com ruído. Se estamos transmitindo uma imagem com ruído, é porque não estamos verdadeiramente conectados. E as pessoas precisam olhar para nós e não ver nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. E quanto mais conectado, menos o meu ego aparece. Quanto mais conectado, menos a minha vontade aparece. Então Deus nos trouxe aqui, irmãos, para colocar a sandália da humildade e dizer, como João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Não interessa a nossa opinião. Deus não me levantou para falar minha opinião. Deus me levantou para ser a voz que prepara o caminho no deserto. Convém que ele cresça, que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. O pessoal não precisa da minha opinião. O que a igreja, o que o mundo precisa, o que a favela precisa é das boas novas do evangelho. É das boas novas do evangelho. Não me interessa a tua opinião. O que interessa é que Jesus vai voltar. Arrependa, Jesus vai voltar. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus transforma. 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 Deus vai ajeitar algumas antenas do coração, para que a voz que saia da boca seja a voz do céu, do céu, do céu, do céu. As pessoas não vão mais te reconhecer, porque as pessoas vão falar: mas você não falava palavrão, mas você não criticava todo mundo. Mas o som que sai da minha boca agora é o som do céu, é o som do céu. Por que é o som do céu? Porque meu coração e minha mente está em Cristo. O meu coração e minha mente está na mesma frequência do céu, do céu, do céu. Importância de estarmos conectados, termos vida e refletir a vida que temos. E agora, sabendo a importância, como nos manter conectados? Como nos manter na mesma frequência? É desafiador. É desafiador. Como nos manter transmitindo uma imagem verdadeira de Cristo? E aqui eu separei 2 pontos que com certeza você conhece.
Primeiro ponto, a oração. A oração. Quer se manter conectado? Quer se manter na mesma frequência? Oração, irmãos. Nós precisamos de uma manutenção diária, mente e coração. E a manutenção diária que nós podemos fazer é através da oração, irmãos. Porque quando conversamos com Deus, irmãos, nos conectamos profundamente a Ele. Não tem como falarmos que estamos conectados se não oramos. Eita, não tem como, irmãos. Assim como uma pessoa tinha que subir no telhado para ajeitar a antena, quando oramos, o Espírito Santo ajusta o nosso coração, molda a nossa mente, fortalece a nossa entrega. Irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração no secreto. Sabe por quê, irmãos? Quanto menos eu apareço no secreto, mais o meu eu aparece em público. Mas quanto mais eu apareço no secreto, menos o meu eu aparece diante das pessoas. Porque é no secreto que Deus me quebra, é no secreto que Deus me quebranta, é no secreto que Deus tira o meu ego, tira a minha soberba. Quando eu saio do secreto, as pessoas veem Cristo. Nós precisamos voltar para o tempo de oração, irmãos. Na oração Deus fala conosco, na oração Deus nos muda, na oração Deus nos transforma. Quantas vezes, irmãos, eu fui orar cheio de vontade de convencer Deus das minhas vontades. Enquanto eu orava, era Deus que mudava meu coração para as vontades dele. Oh, glória a Deus. Alguém já passou por isso? Foi cheio de eu, foi cheio de ego, dobrou o joelho, e quando dobrou o joelho, o Espírito Santo só foi quebrando o coração, quebrando a mente, quebrando o coração e falando: não é do teu jeito, é do meu jeito, não é do teu jeito, é do meu jeito. E aí tu termina a oração com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo ajeitando coração e mente, a frequência do céu. Oração, oração, oração. E Deus quer nos levar de volta a uma vida de oração. Às vezes a gente se prende ao saudosismo, dizemos: ah, mas o culto não é igual como antes, ah, mas isso não é igual como antes. Às vezes é a nossa entrega que não é como antes, às vezes é a nossa intensidade que não é como antes. Deus me trouxe aqui hoje com uma boca de Deus para falar: Ele ainda tem experiências novas, Ele ainda tem visões, Ele ainda tem revelações, Ele ainda cura. E Deus nos trouxe para falar: entrega-se mais, derrama mais. Paulo vai dizer: orai sem cessar, sem cessar. A oração precisa fazer parte da nossa vida. Oração. Vamos se manter conectado. Palavra. A nossa alma precisa de palavra. Esse livro aqui não é um livro mitológico. Aqui não tem historinhas. Isso daqui é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, completa, que fala conosco, que nos quebranta, que nos transforma. Muitos hoje, pastor Alexandre, tentam dizer: tem que atualizar a Bíblia. Não! A Bíblia não tem que se conformar à minha carnalidade. A Bíblia não tem que dizer sim aquilo que eu quero que diga sim. Eu que tenho que dizer sim para aquilo que a Bíblia diz sim. Eu que tenho que dizer não para aquilo que a palavra de Deus diz não. A palavra precisa voltar para o centro. É a palavra de Deus, irmãos. Por quê? Porque a palavra nos muda, a palavra nos conserta, a palavra nos confronta. Oh, glória a Deus, a palavra nos conforta, a palavra nos muda, a palavra nos molda, irmãos. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Observando conforme os teus princípios, guardando a tua palavra. Nós precisamos da palavra. Irmão, se a gente dá mais importância à revelação e profecia do que a palavra, a gente não está conectado direito. Se a gente se empolga, irmãos, com CPF revelado, mais do que com a palavra pregada, nós não estamos conectados direito.
E eu não estou dizendo que Deus não usa. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas dessa forma. Não, não é isso. Deus usa sim. Mas a palavra é soberana. A palavra é soberana. Por quê, irmãos? Porque a palavra fala conosco, a palavra nos confronta, a palavra nos exorta, irmãos. Não existe nenhum momento da nossa existência que a gente não vai precisar da palavra, irmãos. Nós precisamos da palavra para tudo. Presta atenção, o crente não precisa de signo, crente não precisa de horóscopo, crente não precisa de mapa astral para se conectar com o universo. O que o crente precisa? Da palavra para se conectar com o dono do universo. Nós precisamos da palavra, irmãos. Por quê? Porque para o faminto a palavra alimenta, para o sedento a palavra é água, para o cansado a palavra é força, para o ferido a palavra é o bálsamo, para o perdido a palavra é a bússola, para o triste a palavra conforta, para o preso a palavra liberta, e para o morto a palavra traz vida. Vida. Só quem ama a palavra, pegue a palavra. Pegue a palavra, com a permissão do pastor. Levante a sua palavra, levante a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, porque a palavra tem que estar em primeiro lugar, irmãos. É a palavra que vai moldar a nossa vida. Desculpa, eu não vim pregar frases de efeito, eu vim pregar. Quer mudar a vida? Oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra. Eu não vou liberar 5 chaves, eu não vou liberar 5 frases de efeito. Eu vou falar uma coisa: oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra. Quer casar em santidade? Oração em palavra. Quer passar no concurso de santidade? Oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra. Quer viver as promessas de Deus? Oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra, oração em palavra. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, só quem sente a presença de Deus. Dê um minuto de glória a Deus. Dê um minuto de glória a Deus. Diga: Senhor, Tu és o centro. Senhor, Tu és dono dessa igreja. Tu és dono de tudo. Tu és dono da minha vida. Aleluia. Orai. A palavra não deixa a gente se precipitar. A palavra não deixa a gente dar passo errado. É palavra. É a palavra. Volte para a palavra, medite na palavra, case na palavra, viva na palavra, amanheça na palavra, de tarde na palavra, durma na palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Ouvimos a importância de estarmos conectados, ter vida e refletir a vida que temos. Ouvimos sobre o que nos mantém conectados, a oração e a palavra. Eu chego no último tópico. O que tenta impedir a gente de se conectar com esse Deus? O que pode tentar nos impedir? Porque a gente vai ver que tem certas coisas que impedem, que tentam impedir a antena de estar na mesma frequência do satélite. Um vento, um obstáculo, um prédio, um muro construído. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Tem certas coisas que são como obstáculos que tentam impedir a nossa conexão com Deus. O primeiro obstáculo é o obstáculo do pecado. É o obstáculo do pecado. Isaías 59:2 vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, precisamos estar conectados para termos vida e refletir a vida que temos. Precisamos nos manter conectados com a oração e com a palavra. Mas o pecado é um obstáculo que tenta impedir essa conexão. Eu não estou falando de certos tropeços, eu estou falando de pecados de estimação. É aquele pecado que a gente nem se arrepende mais. É aquele pecado que a gente já comete pensando que no culto tal eu vou pedir perdão lá. É aquele pecado que não nos
não nos incomoda, que a gente já se acostumou, já está ali. E isso é um obstáculo, irmãos. Talvez estejamos alimentando certas atitudes erradas que estão nos impedindo de nos conectar verdadeiramente com Cristo, mas Deus nos trouxe aqui para dizer: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus hoje quer que a gente confesse os obstáculos do pecado que tem nos impedido de nos conectar com Ele. Por quê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, não existe obstáculo que não consiga ser retirado para nos conectarmos com Deus. Deus nos trouxe aqui para dizer: se há esse obstáculo do pecado na sua vida, confesse. Confesse. Outro obstáculo, que não deixa de ser um pecado, é o obstáculo da falta de perdão. Marcos 11 vai dizer: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, agora vai apertar, né? Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Irmãos, a falta de perdão é um obstáculo na nossa conexão com Deus. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E aqui eu quero ser muito fiel, porque eu não estou dizendo que o que fizeram com você foi certo. Não. Eu não estou dizendo que o que fizeram com a tua vida não doeu, não feriu. Eu não estou dizendo isso. Deus viu a dor, Deus viu o choro, Deus viu a mágoa, Deus viu o que fizeram. Só que perdoar não é declarar que o que fizeram é certo, é entregar nas mãos do justo juiz e se libertar dessa prisão de dor. Então Deus te trouxe aqui. Talvez você não queria nem lembrar de memórias que te aprisionam, aleluia. Talvez você já falou: eu vou deixar isso para lá, eu não perdoo, mas eu quero deixar isso para lá. Eu vou cultuar domingo, eu vou tomar Santa Ceia, eu vou fazer tudo, eu quero deixar isso para lá, mas eu não perdoo. E Deus hoje está tocando onde você não queria que Ele tocasse. Só que Ele toca onde ninguém toca. Por quê? Porque Ele cura o que ninguém cura. Deus me trouxe aqui para dizer: perdoe. Deus não está aqui apenas como um incentivador dizendo: perdoa. Não, Ele está para te ajudar a perdoar. Tome a iniciativa de perdoar e liberte-se desse obstáculo que te impede de se conectar profundamente com Deus. Terceiro e último obstáculo para encerrar a mensagem: o obstáculo da distração. É quando a rede social toma o nosso tempo. É quando aquilo que nós poderíamos ter, nos tem. É quando o jogo de futebol tem mais valor que o culto. É quando a série tem mais valor que a Bíblia. É quando o sonho pessoal tem mais valor do que a vida espiritual. É quando coisas que são permitidas são mal usadas e mal administradas se tornam obstáculos na minha vida com Deus. Quando eu não consigo ter um equilíbrio nas coisas permitidas, essas coisas se tornam obstáculos na minha conexão com Deus. E eu já passei por isso. No ano de 2017, terminei o ensino médio no ano de 2016 e fui iniciar a vida de concurseiro, fazer concurso. Tracei um objetivo, meu irmão me incentivou, entrei no curso preparatório. Antes, estava pregando lá na igreja, ajudando lá na direção do culto dos jovens, às segundas. Só que quando eu entrei nessa onda de só estudar, aquilo que poderia ser uma bênção de Deus para a minha vida se tornou um obstáculo na minha conexão com Deus. Porque sempre quando algo legítimo ocupa um lugar ilegítimo, isso se torna um ídolo. Sempre quando um estudo está em primeiro lugar no nosso coração, isso se torna uma idolatria. E eu lembro que eu comecei a estudar, 2017, a prova em abril, eu comecei a estudei. Confesso que eu não tinha muito hábito de estudar,
Mas quando você entra num curso preparatório, você se junta com pessoas que estudam, não adianta, você cresce. E você começa a estudar. Então eu passei a estudar 8 horas, 9 horas por dia, ia de manhã, ficava à tarde, saía à noite. Prova em abril, não passei. Chegou 2018, vou estudar novamente. Só que a minha vida com Deus piorou. Em vez de eu equilibrar, passar a equilibrar e aprender com o erro de 2017, eu piorei. Eu estudava, irmão, de domingo a domingo. Eu ia para a igreja só domingo à noite. Eu não tomava santa ceia. Domingo de manhã, cursinho. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cursinho, estudando o dia todo. Sábado, estudando, cursinho. Domingo de manhã, curso. À noite, igreja. Para quê? Para ver o erro de português do pastor. Eu não tinha mentalidade de culto. Eu não tinha intencionalidade ao entrar. Por quê? Porque a antena do meu coração e da minha mente estava fora da frequência do céu. Eu sentava aí, olhava para o pregador, olhava para o pastor, começava a consertar os erros de português na minha mente. Ih, a colocação está errada. Ih, essa oração está errada. Ih, esse verbo está errado. Por quê? Porque a minha mente só girava em torno de estudo, irmãos. Fiz a prova, consequência, não passei. 2019, agora você aprendeu, né, Paulo? Agora você aprendeu. Aprendi que nada. Eu vou estudar mais. Meus amigos todos tinham passado em 2018. Eu tinha ficado numa ótima colocação, mas não dentro da titularidade das vagas. Minha mentalidade, agora chegou a minha vez. Agora é minha hora. Todos os bonzão já passaram. Eu fiquei ali na reserva, próximo de entrar. Não vai ter ninguém melhor do que eu. Vou chegar na prova arrebentando. Novamente, não me envolvia com Deus, não lia a Bíblia. Irmãos, e a questão não é que Deus não queria que eu estudasse. O problema não é abrir o livro de direito, é não ler a Bíblia. O problema não é abrir o livro da Constituição, o problema é não abrir a Bíblia. Então eu só estava focando em estudar e desconsiderando a vida com Deus, irmãos. E eu lembro que naquele ano, 2019, eu quase passei, quase, tinha saído o número de vagas. Eu pensei que estava dentro, quando eu vi eu não estava. E eu tenho um familiar, irmãos, que serve, enfim, trabalha dentro do local que eu fui fazer o concurso, e eu falei para ele, eu fui o terceiro da reserva, eram 40 vagas, eu fui o terceiro excedente. Eu falei para ele, não tem como dar um jeitinho não? Fala com alguma autoridade, eu sou o terceiro da reserva, chama mais 3 e pronto. Porque isso acontece em alguns concursos, chamarem excedente, chamarem pessoas a mais. Eu falei, chama mais alguém e pronto, e tá tudo ok. Só que Deus, irmão, não queria que eu fosse aprovado em um tempo que eu estava sendo reprovado. Deus não queria que eu fosse aprovado em um tempo que eu estava sendo reprovado, para que meu testemunho não fosse adulterado. E para isso Deus prefere nos ver perdendo a nos ver perdido. E para isso Deus prefere nos ver chorando por uma porta na terra que não se abriu. Porque eu estava focando portas e negligenciando a porta. E aquilo que eu queria se tornou um obstáculo na minha vida. Eu não orava como antes, eu não lia mais a Bíblia como antes. E eu lembro que naquele dia eu falei com meu tio, tenta dar um jeito. Eu fui dormir, irmãos, e tive um sonho. No sonho, Deus me mandava uma mensagem. Naquele mesmo dia, Deus me mandava uma mensagem, baixista. Sabe qual era a mensagem? Você só entra se eu quiser. Eu acordei daquele sonho e falei, não adianta eu dar jeitinho onde Deus tem plano. Eita! Não adianta dar jeitinho onde Deus tem conserto. Eu falei, Deus, eu estou na tua mão mesmo. Não tem como dar jeitinho onde Deus quer conserto. Deus queria me consertar. Para que Deus queria ajeitar o coração e a mente na mesma frequência do céu, para que a promessa se concretizasse no tempo certo. Não fui chamado naquele ano. Aí chegou meu 4º concurso, final de 2019. Falei, agora eu vou aprender. Agora eu vou aprender. Voltei a ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia para passar, eu li a Bíblia porque era o certo. Eu não me consertei para ser aprovado no concurso, eu me consertei para ser aprovado por Deus.
Eu não fiz da minha vida espiritual uma vida de barganha, não. Se eu passasse ou não passasse, Deus queria que eu estivesse na posição, porta aberta ou porta fechada, na frequência, porta aberta ou porta fechada, na frequência, porta aberta ou porta fechada, na frequência. Aí minha mente e meu coração foi voltando para a frequência do céu. O Paulo que não lia mais a Bíblia voltou a ler a Bíblia. O Paulo que não orava mais voltou a orar. Eu lembro que entrou 2020, eu orando e eu lendo a Bíblia. E aí entrou o período da pandemia, curso presencial fechado, só digital. Eu lembro, irmãos, que eu li a Bíblia de manhã, eu meditava na palavra de Deus. E aí eu terminava de meditar e fazia a minha parte estudando. Eu não estou dizendo que não tem que estudar, eu não estou dizendo que não tem que fazer a sua parte. O errado não é abrir o livro do estudo, o errado é não abrir o manual da vida. Equilíbrio. E aí eu comecei a equilibrar, pastor. E aí tudo foi acontecendo. Eu lembro que eu tive um sonho naquele processo. A prova ia ser em abril, foi adiada por conta da pandemia, foi para setembro. E eu tive um sonho com a minha, que eu estava no local que eu ia me apresentar após o concurso, no meu ambiente de formação, escrevendo o meu nome aprovado. Eu guardei aquilo. Por quê? Porque eu já estava na frequência. E quem está na frequência, Deus dá visão. Quem está na frequência, Deus dá revelação. Quem está na frequência, Deus mostra. Quem está na frequência não é enganado. Quem está na frequência... E Deus começou a usar pessoas para vir falar: eu tenho uma porta aberta, tu vai entrar por essa porta. E eu guardava aquilo. Irmão, chegou um período, porque naquele ano antes eu divulgava para todo mundo: vou fazer concurso, estou estudando. Não, naquele ano, boca calada, oração e palavra. E aí eu tive um sonho com um primo. O meu primo já tinha passado no concurso, e eu lembro nitidamente naquele sonho, ele olhava para mim e falava: Paulo, olha para mim, você não precisa contar nada para ninguém, tenha fé para crer. E olha para mim, e ele pulava de um lado para o outro, ele fazia assim, ó: evangelho e estudo. Ou seja, não negligencia o estudo, mas não negligencia o evangelho e estudo. Eu peguei aquela palavra e continuei na frequência. Prova domingo, irmãos, consagração dos jovens sábado. Eu fui para consagração, só que eu cheguei na consagração, pastor Alexandre, falei assim: eu não quero falar nada de prova e nem vou apresentar, não vou falar nada. Deus, eu quero ser aprovado. Não, Deus, eu só quero te adorar, não quero pensar em prova sábado de manhã na consagração. Aí foi uma irmã pregar na nossa consagração, a irmã que só pregava palavra de confronto, irmãos, e ela foi anunciar: sabe qual é o tema da mensagem? A promessa ainda está de pé. Eu ouvi aquela mensagem falando: Deus está no negócio. Ninguém sabia que eu ia fazer o concurso, a não ser minha família e pessoas próximas. Ela terminou de pregar e falou: eu quero chamar algumas pessoas aqui na frente, porque Deus está falando comigo para orar por algumas pessoas. Paulinho, saia do seu lugar e vem aqui na frente, porque Deus manda te dizer: você me pede uma porta aberta, e eu sou a porta. Ela orou por mim, irmãos. Eu fui para casa crendo. Prova domingo, me apresentei lá na universidade para fazer o concurso, e eu lá: Deus me ajuda. Que prova difícil, porque às vezes a gente pensa que só por estar na frequência a prova vai ser fácil, só por estar na posição a prova vai ser fácil. Não, a prova foi difícil, irmãos, mas eu estava na posição, eu estava na frequência. E eu saí daquela sala com o meu caderno de prova, e eu pensei: cara, eu acho que eu não passei, eu acho que não foi prova difícil, eu acho que eu errei muito. Esperei, saiu o gabarito oficial, e eu corrigi minha prova, mas tinha que esperar mais de um mês para sair lá a lista de aprovados, prova a nível nacional. E eu esperando, mas a paz invadiu meu coração. E aí saiu o anúncio, gente, saiu a listagem oficial, saiu a listagem dos convidados. Eu cheguei no meu quarto, abri a lista
dos concurseiros, abri, irmãos, a lista dos candidatos, e eu fui vendo nome por nome, porque primeiro eles começam com a lista de reprovados, a lista de aprovados está lá embaixo, e eu fui passando, ai Senhor, será que foi dessa vez? Será que foi dessa vez? Será que foi dessa vez? E eu olhando, será que foi dessa vez? 4 anos de choro, 4 anos para aprender, será que foi dessa vez? Quando eu olho lá, Paulo Henrique de Paula Rodrigues, calma, segura, deixa eu ver a posição. Primeiro lugar do Brasil. Primeiro lugar do Brasil. Porque é a frequência honra. Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho promessas para a tua vida. Eu tenho promessas para a tua vida. Eu tenho promessas na tua vida. Eu tenho lugares de honra para te levar. Mas mantenha-se na frequência. Mantenha-se na frequência. A igreja pode se colocar de pé com a permissão do pastor. O Espírito de Deus me move para chamar pessoas aqui na frente que querem voltar para a frequência do céu. Você que escutou essa palavra e essa palavra falou ao teu coração, e você sente de alinhar coração e mente novamente à frequência do céu, eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de orar pela tua vida. Se você puder, vem aqui na frente que nós vamos estar levantando a voz em oração. Isso, vem aqui na frente. Deus ardeu no meu coração dizendo: Paulo, diga aos meus filhos que eu tenho promessas, mas tem que permanecer na frequência. Você vai chegar onde Deus prometeu. Deus, abre a minha boca para dizer nessa noite: tu chegarás onde Ele prometeu. Mas mantenha-se na posição. Para quem está na frequência, eu tenho livramento. Para quem na frequência, vem crendo. Eu sei que tem mais gente e eu não vou me alongar porque eu tenho que entregar o microfone. Vem crendo. Isso, saia do seu lugar e vem. Aproveita a oportunidade, porque o Espírito Santo está alinhando coração e mente. Eu declaro um novo tempo sobre esse lugar. Eu declaro um novo tempo sobre a juventude. Eu declaro um novo tempo sobre o ministério de louvor. Eu declaro um novo tempo sobre os pastores dessa igreja. Uma igreja com coração e mente conectada, com coração e mente na mesma frequência. Estenda suas mãos. Tem um mistério de Deus aqui nessa noite. Deus que ressuscita os mortos. Deus que reconecta vidas. Deus que chamou Lázaro ao 4º dia. Espírito de Deus, nós clamamos nessa noite que possa ter um realinhamento de coração e mente. Vidas que não te sentiam mais, vidas que não estavam mais conectadas, Senhor, que possam se conectar a Ti, ó Pai, e saber que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é perfeita, que a Tua vontade é agradável. Precipitação nunca mais, escolhas próprias nunca mais. Senhor Deus, que a frequência do céu possa estar sobre essas vidas. Senhor Deus, se vem alguém aqui à frente precisando, Senhor, e se arrependendo de pecados, confessando obstáculos, ou confessando que precisa perdoar, dá força, Espírito Santo, nesse momento. Perdoa, que
toda prisão seja quebrada agora, na autoridade, que no nome de Jesus vai ter perdão na família, vai ter perdão na casa, vai ter perdão no emprego. Senhor Jesus, esse jovem que veio aqui dizendo: eu quero viver as promessas, eu quero viver as promessas, realinha agora os pés, que possa andar na vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando, brilhando e brilhando. Deus, eu quero declarar casamento abençoado, faculdade abençoada, tempo abençoado. Senhor, seremos uma igreja que vai testemunhar, que não foi chamada para aparecer, mas foi chamada para testemunhar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que essas pessoas possam voltar para casa transformadas, renovadas, não mais a mesma, mas mudadas. Batiza. Espírito Santo de Deus, Deus me fala que está renovando crentes aqui. Você não veio aqui na frente, mas Ele te pegou aí no teu lugar. Olha a língua estranha vindo sobre a tua cabeça e indo para a tua boca agora. Fale em línguas novamente, seja renovado novamente. Mistérios de Deus, venha sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Todos os adolescentes e jovens que estão no templo, venham para frente. Todos os adolescentes e jovens que estão no templo, venham para frente, venham para o altar, venham para o altar. Todos os adolescentes e jovens no altar. Vamos orar, vamos orar. Aleluia, pode cantar. Todos os adolescentes e jovens no altar do Senhor, espalhem-se aqui na frente. Todos. Aleluia. O teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Eu sou teu tempo, eu sou teu tempo. Sou teu altar, o sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor, vamos. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois o que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem a... Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os... Pois o que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois o que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar
e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar por ti, e as escamas caíam ao chão, a tua luz me... E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais. Eu só quero, eu só quero. E nada mais, e nada mais, nada além. Eu só quero, eu só quero nada mais e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. E uma vez os meus olhos em ti, nada mais. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero. Depois que eu olhei pra ti, oh, tua presença vale mais. Tua presença da candaraba, iribiquia, narabanda da súria. Tua presença vale muito mais, vale muito mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Estenda as suas mãos para cá. Esse é o grande tesouro dessa igreja. Esse é o grande tesouro dessa igreja. E nós precisamos cuidar, proteger, cuidar, orar, interceder, pedir que o Senhor proteja. E eu preciso perguntar se alguém aqui na frente hoje está voltando para o Senhor, renovando a aliança, entregando sua vida para Jesus. Tem alguém aqui na frente? Deus te abençoe. Tem mais alguém que estava fora, estava longe, estava distante, afastado, está voltando para Jesus, entregando sua vida para o Senhor? Tem mais alguém aqui na frente? Só dá um sinal com uma das tuas mãos. Tem mais alguém aqui que está voltando para a casa do Pai? Tem mais alguém com as mãos estendidas? Pai querido, nós recebemos o teu filho aqui. É teu filho, Pai. É nosso irmão. Nós o recebemos aqui porque ele já foi recebido no teu trono. Senhor amado, dá a ele hoje o teu sinal. Dá a ele, Senhor, a tua graça. Mostra-lhes, Pai, dando-lhes sandália nova, roupa nova, um anel no dedo, porque a festa já está acontecendo. Nós te louvamos pela vida do teu filho.
Em nome de Jesus. Oramos, Pai, por cada adolescente, por cada jovem desse lugar. Nós declaramos, Pai, que esta juventude te dará muitas alegrias, Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós viveremos para o louvor da Tua glória, que nós viveremos conectados com o Senhor, e que o Teu nome será honrado por nós, será glorificado por nós. Nós viveremos uma vida de santidade, nós viveremos uma vida de quebrantamento, viveremos, meu Deus, uma vida de maturidade, para o louvor do Teu nome. E nós não temos nenhuma dúvida, Senhor, de que o Senhor há de honrar os Teus filhos, de que o Senhor há de honrar os Teus servos. O Senhor há de, meu Pai querido, honrar a vida de cada um desses adolescentes e jovens. E nós te daremos sempre, sempre, sempre o louvor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e é o Senhor quem nos guarda. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por cada jovem, adolescente, por cada homem e mulher no Teu altar nessa noite. Em o nome de Jesus. Se você recebeu a palavra, se você crê na palavra, diga amém. Diga graças a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Abra as tuas mãos assim.